Boa noite a todos. Eu primeiramente gostaria de agradecer, né, a vereadora Fátima Carmino por mais uma vez conseguir esse espaço na Câmara para a gente. A Vossa Excelência, o presidente da Câmara, Daniel Jackson, por concordar com a nossa fala. Também agradeço aos demais legisladores presentes, bem como a todos os camaradas de luta que compareceram, né, aqui, que estão aqui hoje. Queria agradecer muito a vocês. A presença de vocês é muito importante para mostrar como que a nossa luta é necessária e a gente precisa garantir que a educação de Parnaíba não seja prejudicada. São os professores que são um dos principais agentes para que isso não aconteça. Então, vocês estarem aqui é muito importante. Eu queria agradecer de coração vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Arthur, sou professor de carreira, eu atuo desde 2011 na educação, tanto pública como privada. E eu venho representar a comissão dos aprovados e classificados no certame do edital número 01 de 2024 da Secretaria de Educação de Parnaíba para o cargo de professor, que aconteceu ano passado. Nós somos 96 professores de pedagogia, né, no caso os aprovados, mais 8 PCD, e 33 professores de área, né, de ampla, mais 1 PCD, além dos 151 classificados, né, fazendo um total de quase 300 professores. Né? Desse número total de aprovados, a gente apenas teve 20 professores convocados até agora. A gente já veio aqui em 2024 cobrar transparência e responsabilidade para com os professores concursados, sejam eles aprovados ou classificados, né, que vivem desde a homologação um mar de incertezas e promessas que não se cumprem, além de várias informações cruzadas e conflitantes, trazendo insegurança, ansiedade e preocupação. Esse é o sentimento que a gente tem tido assim, desde julho do ano passado. Né? Muitos acreditavam que passar no concurso seria a maior dificuldade. Né? Muita gente já falou sobre isso aqui, como que é difícil você entrar na carreira, né, no serviço público pela porta da frente, mas isso não está sendo mais difícil. Né? O mais difícil está sendo conseguir efetivamente trabalhar. Né, fazer o nosso serviço que a gente estudou pelo menos 4 anos, cada um de nós, né, fora os tantos outros anos que a gente dedicou, professores aqui que têm especialização, mestrado, alguns com doutorado. Né, então, é muito tempo que a gente já se dedicou para a nossa formação e a gente não consegue fazer o nosso serviço. E aí, então, eu elenquei aqui alguns pontos. O primeiro que a gente tem é que, em 26 de janeiro de 2024, um parecer do órgão de controle interno foi assinado pelo então controlador-geral do município, Francisco Eudes Fontinelli Aragão, no qual é prevista a convocação de 30 professores efetivos deste concurso ainda no mês de julho do ano passado. E os demais professores seriam convocados em janeiro de 2025. Eu queria solicitar aqui a lista ao orçamento, não sei se vai dar para ver direito, mas prevê lá, inclusive falando exatamente o valor que seria alocado, né, para esses servidores. São 30 em julho do ano passado e o restante dos professores aprovados agora em janeiro. Então, o recurso veio. Se está no orçamento, o recurso veio. A gente não sabe o que aconteceu com esse recurso. Né? A gente já sabe que essa convocação não ocorreu. O que aconteceu foi 20 convocações só depois da gente ter vindo aqui fazer a cobrança. E um fato assim, que eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção é que desses 20 convocados, a gente ficou sabendo que 4 professores não entraram em efetivo exercício. Né? Eles não assumiram. E aí isso leva a gente ao nosso segundo ponto, né? Que a prefeitura, ela reiteradamente, na figura do secretário de Educação, Danilo Rego, e do prefeito Francisco Emanuel, né, bem como na gestão anterior, ele tem nos dado a justificativa que não poderia convocar sem antes saber da real necessidade de convocação. E que, portanto, deveríamos esperar o final do período de matrículas, né, que já acabou em janeiro, e agora, mais recentemente, o final das lotações, que também já acabou. Ora, se a necessidade é o que guia as convocações, por que nenhum dos 4 professores existentes foram substituídos por outros professores concursados? É isso que fica assim, fica muito estranho. Se a necessidade existiu para convocar 20, por que os 4 que desistiram não foram substituídos? Então, não tem necessidade. Parece que foi uma coisa assim meio feita, né, no improviso. Não havia necessidade, então, além do mais, o concurso ele foi feito com vagas imediatas, né, que são os aprovados, que a gente chama de aprovados, são vagas imediatas, e também o cadastro de reserva, que são os classificados. Se o objetivo era convocar somente mediante a necessidade,
Por que não disponibilizar apenas cadastro de reserva, como já fazem vários órgãos públicos? Né? Quem já fez concurso aqui para Banco do Brasil, Caixa, às vezes eles abrem o concurso só com cadastro de reserva. Aí, se precisar, eles chamam. Se não precisar, não chamam. Por último, as vagas imediatas têm números muito precisos, como, por exemplo, a maioria dos professores de ensino fundamental dos anos finais são 3 vagas imediatas. Se ainda vai ser feita uma investigação para saber a necessidade real do município, de onde saiu esse número que foi divulgado no edital? Então, por que são 3 vagas imediatas para professor de inglês, por exemplo, que é a minha área, se não se sabe qual é a necessidade do município? Parece que foi feito assim tudo no improviso, sabe? Esses são os mesmos números que teve no edital lá de 2010. Muitas coisas são muito semelhantes, parece que foi um Ctrl-C, um Ctrl-V. A comissão que foi criada dentro da SEDUC não fez nenhum tipo de estudo antes do concurso ser lançado para chegar a esses números de vagas imediatas, né? Porque foi feita a comissão lá na SEDUC. A gente não entende como é que foi feito esse trabalho. Eles não seriam baseados na necessidade real do município? O que podemos concluir com isso tudo é que ou a prefeitura não organizou um certame com o rigor necessário, ou então há pouca ou nenhuma vontade de convocar os professores. Aí eu reafirmo aqui que a gente já ficou sabendo que estão oferecendo mais 20 horas para professores já efetivos. Então, assim, a gente sabe que tem necessidade, né? Se estão oferecendo mais horas é porque tem necessidade. E aí não tem interesse da gestão de chamar os professores. O terceiro ponto que queremos fazer é de que o ano letivo deve começar em 10 de março, de acordo com o calendário letivo já divulgado dentro das escolas da cidade. Isso nos dá exatamente um mês a contar do dia de hoje, então a gente tem um mês para começar as aulas. Sabemos que o período total para que o funcionário público comece a trabalhar é de 45 dias, dos quais 30 são para posse e 15 para efetivo exercício. Logo, é possível perceber que já estamos muito atrasados em relação a essa convocação, caso a prefeitura esteja preocupada em não prejudicar mais uma vez os alunos da rede municipal, pois sabemos que há professores que precisam resolver pendências antes de se mudarem para a nossa cidade. Né? Tem professor de Teresina, professor do Maranhão, do Ceará. Então, se contarmos com a semana pedagógica, que já começa na próxima semana, dia 17, né, e a gente tem aqui mais uma imagem, ó, dia 17 de fevereiro começa a semana pedagógica, que a gente não vai participar. Né? Os professores concursados não vão participar, provavelmente, porque uma semana para convocar não dá, né? Temos ainda menos tempo, né? E como já foi falado anteriormente, a previsão de gastos referente ao chamamento. Então, o dinheiro tem, teoricamente o dinheiro tem, né? Então, não há justificativa plausível para nos fazer esperar ainda mais, sabe-se lá quantas semanas ou meses. Tivemos conhecimento que até mesmo os pais têm feito críticas a essa decisão, já que eles tiveram que colocar seus filhos em escolas de reforço para conseguir trabalhar. O próprio calendário letivo divulgado pela SEDUC prevê as aulas de fevereiro. Então, as aulas de fevereiro que não está acontecendo, elas vão acontecer, né? Só que elas serão feitas nos sábados letivos. Se a gente for convocado, por exemplo, no mês que vem, né, em março, a gente vai trabalhar os sábados de fevereiro, mesmo sem ter recebido por eles. Né? Porque a gente vai trabalhar o sábado letivo. Não é isso? Então, é uma forma de economizar dinheiro aí que a gente está vendo, né? Só que é muito fácil cobrar isso dos professores, né? Caso nós, professores, sejamos convocados em março, é basicamente isso. Então, o quarto ponto que eu tenho, é preciso também mencionar que no final do ano passado, mais de 400 professores seletistas foram demitidos no processo extremamente conturbado, que foi inclusive alvo de questionamento aqui na Câmara. Mesmo que esses professores tivessem todos uma carga horária de 20 horas, né, que a gente vai ver que não é o caso, ainda assim teríamos uma necessidade real de mais de 200 professores de pedagogia, só de pedagogia. Um fato que nos chama a atenção é que alguns dos professores demitidos estavam contratados como professores polivalentes, né, de acordo com o portal da transparência, mas no Diário Oficial eles foram exonerados como professores dos anos finais, sem especificar a área. E aqui a gente tem as imagens para provar o que a gente está falando, a gente não está com mentira aqui não. Ó, aqui no aquela imagem é o Diário Oficial, você tem 3 professores diferentes, o do meio, se não me engano, tem 40 horas, que não teve seletivo de 40 horas também, a gente não sabe como é que foi feito isso. Como é que o professor trabalha 40 horas se o seletivo era para 20? Mas, enfim, 3 professores. Aqui tem dizendo que eles são professores dos anos finais. Né? Se puder dar um zoom só para mostrar aí, né? Os 3 estão como dos anos finais. Meu tempo já está acabando, né? Não tem como aumentar mais um pouquinho não, né? Tá ali tem dizendo que é anos finais, né? Não sei se vai dar para ver, talvez seja muito rápido, mas lá no portal da transparência está dizendo que eles são professores dos anos iniciais. Então, um dos dois está errado, né?
ou eles não tá certo o diário oficial e eles são professores dos anos iniciais, ou não tá certo o portal de transparência, e eles são professores dos anos finais. Um dos dois está errado. Né? A gente queria saber o que está errado, o que está acontecendo. Né? Então, de acordo com o próprio diário, a rescisão unilateral feita no dia 2 de dezembro, ela justificava a contratação de professores temporários, pois, palavras do próprio diário, o concurso público que irá suprir a necessidade está em andamento. Então, por que foi contratado os seletistas? Porque ainda tinha um concurso em andamento. O concurso não está mais em andamento. Por que não pode chamar os professores concursados? Não tem justificativa. Acabou, o concurso já está homologado desde julho do ano passado. Então, para a gente, parece que essa demissão em massa já seria o suficiente para convocar uma grande quantidade de professores, já que todas essas contratações tinham como justificativa isso que a gente acabou de falar. Por último, gostaríamos de mencionar as recorrentes recomendações do MP. Aí a gente tem umas imagens, a professora Fátima Carmino, inclusive, já falou sobre isso aqui. O Ministério Público já fez recomendações em referente tanto à nossa demanda como a dos seletistas, né, que foram feitas à gestão anterior e a essa gestão, referentes tanto à nossa causa, né, que é a convocação imediata de todos os professores concursados, sejam eles aprovados ou classificados, bem como dos nossos colegas seletistas que também estão em sua luta mais do que justa por seus direitos rescisórios. E possivelmente a realização de outro processo seletivo que não pode ser feito por avaliação de currículo, né, pois a Constituição prevê a contratação de professores apenas por meio de provas ou provas e títulos. Eu posso concluir minha fala? São só algumas perguntas, né? Então, a gente queria fazer aqui alguns questionamentos. O que ainda falta para a Prefeitura convocar os professores concursados? Né? Como a gente mostrou aqui, tem motivos mais do que suficiente para convocar. Quando seremos agraciados com ações concretas e não mais com promessas? Como ficará a educação de Parnaíba com um déficit de mais de 200 professores? Isso para ser bem pessimista, tá? Porque na verdade é mais. A gente está sendo bem pessimista. Ainda mais quando recebemos a notícia de que temos os piores níveis de influência da planície litorânea. Né? Tem uma imagem que a gente vai mostrar já, que Parnaíba ficou no último lugar da planície litorânea em níveis de influência. Como a Prefeitura conseguirá cumprir o calendário letivo se há chance de alguns professores não conseguirem assumir antes do dia 12 devido a esse atraso? E aí tem as imagens para reflexão, Parnaíba em último lugar, né, nível de influência. A gente também tem um resultado aí do não recebimento do VAAR, que é o valor aluno resultado. Parnaíba perdeu aí na casa dos 5, 6 milhões de reais, né? Porque Campo Maior recebeu 5 milhões, Piripiri 6,2 milhões e Picos 4 milhões. Então a gente perdeu por quê? Porque Parnaíba não cumpriu o mínimo que tinha lá de exigência. E aí o Fundo de Participação dos Municípios liberou hoje, se não me engano, 14 milhões para Parnaíba já. Então, assim, o recurso está vindo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e apenas desejo, assim como todos que compõem essa Câmara, o melhor para a cidade de Parnaíba. Gostaríamos de frisar que cobrar a nossa convocação é um direito nosso. Iremos tomar todas as medidas possíveis para que não sejamos ainda mais prejudicados nesse processo. Obrigado.